Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que dormiu 1h30 da manhã porque estava vendo o Masterchef. Em vez de botar na segunda, na sexta aquilo ali, né? Você bota na terça. Pelo menos o grid Foz foi o melhor, né? Na primeira prova. É, spoiler para quem não viu. Mas spoiler é só quem é eliminado, né? Quem ganhou não tem problema. Pessoal, hoje a matéria vai até a aula de hoje na prova. Não é muita coisa nada. O que é? Consignação em pagamento, ação de exigir contas, possessórias, divisão e demarcação de terra. Então, vai ser essas 5, mais monitório, ação de família e oposição. Vai ser 8 ações só. E execução. A execução não é embargos, né? Ah, é embargo terceiro, né? Então 9. Talvez eu dê 10, mas vocês devem ter dito que era 9. Sabe por quê? Porque eu tenho um pouco de toque, então acho que 9 não é legal. Vou dar mais um hoje, que a gente fecha em 10. Que 10 é um número redondo. Não, mas o bom é que ficou, para a prova que vem, vai ficar basicamente só execução e inventário e partilha. Então, inventário e partilha vai ter mais... Melhor do que ver... Eu optei por pular, se vocês olharem a ordem dos artigos no código, vocês vão ver que eu pulei o inventário e a partilha, mas foi de propósito, porque como inventário e partilha precisa, para ver bem dado, de pelo menos 3 aulas, para ver bem dado, porque senão a gente vai ver só os artigos, só o mínimo. Eu optei por dar para não dar em 2 e ficar muito conteúdo com pouca base, pouca explicação, eu coloquei para prova que vem, a gente fica com 3 aulas com calma. Vocês já vão estar descansados dos sucessivos feriadões que nós vamos ter agora. Não vão ter... Ah, não precisa... Aqui, ó. Deixa eu corrigir. Tem consignação em pagamento, ação de exigir conta, embargo de terceiro, ação de dissolução e divisão de terras, dissolução parcial de sociedade. Então, já tem 6. Embargo de terceiro, 7. Aí, com monitório, a família e oposição dá 10. Então, viu? Não vou precisar dar mais uma. Não, mas hoje é fácil, gente. De hoje é bem facilzinho, não tem muita coisa. Cadê? Solução parcial. Divisão. Vai poder utilizar vários métodos da prova do senhor? Sim. Aliás, devem. E uma coisa que eu digo que vocês têm que fazer, e vocês não fazem, e depois vocês ficam desesperados procurando pelo código, é ler o código antes da prova, estudar pelo código, não só pelo caderno, pelo livro, porque, principalmente nas questões objetivas, entre as várias opções, tem muita coisa que é a própria lei. Então, às vezes, se vocês estudam pelo caderno, o caderno te dá uma redação mais simplificada, mais objetiva, e a redação que vai cair na prova não é que está no caderno, a que vai cair na prova é que está na lei. Então, às vezes, vocês não conhecem, não dominam o contato com o código, e ficam assim, parece que estão procurando a mãe ali. Parece que criança que perdeu no parquinho está procurando a mãe ali no código. Desesperados. Assim, vamos lá, do começo. Ação de consignação em pagamento. Ação de exigir contas. Ação de divisão e demarcação de terras. Ações possessórias. Dissolução parcial de sociedade. Embargos de terceiro. Parcial de Sociedade. Embargo de terceiro, oposição, ações de família e ação monitória. Ações de família e
Ação monitória. Monitória. Vocês vão ver que parece muita coisa, mas não é muita coisa. Oi? Deu 9. 8. Tá. É que tu está contando divisão e demarcação como uma só. E eu conto como duas, por isso. E são duas, né? E são duas, por isso são 10. Mês tributário. Exatamente, mês tributário. O meu método não muda. Só muda que agora são 30 questões objetivas. Viu como é fácil pegar a atenção de todo mundo, né? Não, são a mesma coisa. São entre 7 e 10 ali, depende muito da quantidade de matéria, né? Quando tem um pouco menos de matéria, ou depende muito também do que dá para explorar nas dissertativas. Porque tem matérias que tu tem menos oportunidade de explorar nas dissertativas, aí tu aumenta um pouquinho bota mais 2, 3 objetivas. Mas fiquem tranquilos, vocês já têm 3 pontos do TAC, né? Todo mundo fez o TAC, né? Sim. Mais uma questão de cada ação. Não, mas vai ter uma questão de cada ação. Vai ter uma questão de cada ação. É que algumas vai ter 2. Aquela da pós, pra escrever seria legal. Né? Então, você já sabe que vai cair. É só estudar. É semana que vem? Pessoal, o código passou a tratar como procedimento especial de jurisdição contenciosa a oposição. Lá no artigo 682 a 686 do código. O que é interessante na oposição como ação especial, como procedimento especial, é que no Código Revogado, a oposição ela era uma forma de intervenção de terceiros. E era uma forma de intervenção de terceiros que sempre foi considerada pela doutrina como um estranho no ninho no Código. Porque o que é a oposição? A oposição basicamente é o seguinte. Imagine a seguinte história. O A ele entra contra o B com uma ação reivindicatória sobre um determinado imóvel. O A é o autor, o B é o quê? O réu. Vem o C, que é o opositor, e ele diz o seguinte: olha, esse imóvel aqui é meu. E não de nenhum de vocês dois contendores dessa demanda. Não é nem do A que diz que é titular, nem do B que diz que é titular. Esse imóvel é meu, por exemplo, porque eu antes do ingresso da ação já tinha obtido tempo suficiente para uso capião. Então, no Código Antigo, a oposição era uma modalidade de intervenção de terceiros. Esse terceiro, que tinha uma pretensão contra o autor e o réu, ele ingressava como terceiro no processo e se opunha, por isso oposição. Ele manifesta contrariedade com a pretensão do autor e do réu. Por quê? Porque ele entende que aquele bem da vida, na verdade, pertence a ele. Então, na verdade, o opositor ele se intitula titular do bem da vida discutido no processo. Isso que é oposição. Então, a oposição não é é diferente, por exemplo, da assistência, em que o terceiro ele auxilia autor ou réu, porque ele tem interesse jurídico na demanda. É diferente do chamamento ao processo, em que o réu, o terceiro, ele é alheio ao processo e uma das partes diz não. Ele é o titular do direito material, então ele tem que integrar essa relação jurídico-processual. Aqui, o opositor, o terceiro, ele diz que ele é o titular. Então, a diferença é que lá no Código de Processo Civil era uma modalidade de intervenção de terceiros. Hoje é um procedimento especial. Então, o que vai acontecer é que esse terceiro opositor, ele não vai intervir no processo do A e do B, ele vai entrar com um novo processo. Aí o A e o B vão ser réus? Vão ser réus. Vão se irmanar
no polo subjetivo da demanda. Então, na oposição, aquele que se intitula titular do direito que controverte a lide, oferece oposição contra autor e réu na demanda. Autores, réu ou réus na demanda. Desculpa, professor, deixa eu entender bem. Antes ele entrava no processo já existente. Exatamente. Agora ele está num processo à parte. Isso. No outro já era parte, né? Só que não se entendia como uma nova relação jurídico-processual. O novo código, ele dá autonomia. Ele diz, não é uma modalidade de intervenção de terceiros. Tá. Mas é. Tá, adorei. Entendeu? É a mania do legislador, de querer mudar o que é. Dizer, não é mais, mas é. Por que é? Porque o próprio 682, ele estabelece um marco, um limite temporal para que a oposição seja oferecida, que é a data da sentença. A oposição pode ser oferecida até a data da sentença. Se vocês olharem o 682 e o antigo 56 do Código Revogado, vocês vão ver que é a mesma redação. Então, o código não mudou o que era, ele só mudou de lugar. Ele disse assim, tira essa mesa daqui, tira essa mesa grande daqui e bota lá no fundo. E diz, não é mais uma mesa de professor, é uma mesa de aluno. Mas só quem pode sentar ali é o professor, e não o aluno. Mas não é uma mesa de professor, é uma mesa de aluno. Quais são os requisitos da petição inicial da oposição? Os mesmos do 319. Não tem grandes peculiaridades na oposição. Por isso que a gente vai falar dela. A gente pensa em todas vocês. Eu gosto de assustar vocês, começando sempre com consignação em pagamento, que é aquela coisa enorme, né? Que tem que voltar lá no direito civil, depois vem a ação de exigir contas, tem que voltar lá no direito civil, depois vem a ação possessória, tem que voltar lá no direito civil. Aí vocês acham que tudo vai ser gigante, as ações. Aí vem a oposição, é isso aqui. É isso. Não acabou. Oferecida a oposição, os réus são citados. Quem são os réus? As partes na outra demanda. Autor e réu, ambos agora são réus na oposição. Eles são citados para contestar em 15 dias. Então não tem audiência de conciliação. Com uma peculiaridade. Para ver como o código só tirou de lugar. Não dá para dizer assim que é muito um procedimento próprio. Os réus serão citados para contestar no prazo de 15 dias. Como é que eu cito esses réus? Pelo correio? Por edital? Na pessoa do advogado. Então é relativamente simples. Lá no Projude entra a ação de oposição, já aconteceu, já entrou uma. O que eu falo? Recebo, cadastre-se os advogados do autor, dos réus, que são autor e réu na outra demanda, citando-os na sua pessoa. Então eu mando o cartório cadastrar o advogado do autor do réu no outro processo e cita no próprio processo. O 684, ele tem uma peculiaridade interessante. Não é tão peculiaridade porque é meio óbvio, mas ele vai dizer o seguinte, que se um dos opostos reconhecer a procedência, a demanda segue em relação ao outro. O código, ele não se dá o trabalho de dispor sobre a questão da sucumbência nisso aqui. Isso é uma coisa importante. O código não dispõe nada sobre sucumbência. Para mim, para vários autores, o critério aqui é o princípio da causalidade. Né? É o princípio da causalidade. Vamos imaginar o seguinte, nessa ação aqui reivindicatória. Chega o B e diz o seguinte, o A entrou contra o B ali com uma reivindicatória, diz, está ocupando a minha área e eu quero essa área de volta com base na propriedade.
Chega o opositor, que é o C, e diz, olha A e olha B. Nenhum dos dois tem direito a esse imóvel, porque esse imóvel já é meu por uso capião. Aí chega o B e diz, olha, honestamente, se é para perder o imóvel, eu prefiro perder para o C. C pelo menos é colorado. É. O Grêmio é BB. 2 vezes. Então eu prefiro perder para o C do que perder para o A. Então, concordo. Aí tem que ver, para analisar a questão da sucumbência, se ele deu causa à oposição ou não. Se ele nem sequer sabia da existência do C, eu posso aplicar a causalidade e não condenar o opositor ao pagamento das custas e honorários. Professor, se os réus da ação de oposição reconhecer a procedência do pedido... Dos dois? Não, um deles reconhecer a procedência do pedido do C. E aí lá na ação da reivindicatória, por exemplo... Não, é que vai acontecer o seguinte. Ele reconhece a procedência dessa aqui. Mas não necessariamente dessa. Ou pode ser o contrário. Por quê? Após o prazo de defesa, quando reunidos os processos, a oposição e o processo principal vão ser julgados por uma sentença só. Por que eles são julgados por uma sentença só? Porque a oposição é prejudicial ao pedido principal. Porque ele aqui, ó, se o juiz reconhecer que o C é o dono do terreno, do imóvel, o que acontece com a pretensão do B? Acabou, ele não é proprietário, o proprietário é o C. Em compensação, se ele reconhece que o C é o proprietário, não necessariamente a pretensão do B, que é dizer que a posse dele é justa, por exemplo, ela vai ser prejudicada, né? Então, é isso que eu quero dizer, vai ser uma sentença única. Sempre vai ser reunião de processo? Sempre reunião de processo, sentença única. E se já foi proferida a sentença, cabe oposição? Não. O que o sujeito vai entrar? Ação ordinária pelas vias ordinárias. Não vai ter o procedimento especial. Lembre-se, uma coisa que acontece muito, especialmente pelo fato de que o novo CPC, ele extinguiu uma série de procedimentos que tinham no código anterior. Anunciação de obra nova, ação de uso capião. O fato de não ter previsão de procedimento especial não quer dizer que não exista mais aquela pretensão. Só não existe aquela pretensão com um rito processual especial. Aquela distinção do rito ordinário que cada uma desses procedimentos tem, eu não tenho mais. Então, outro dia um aluno me ligou não, ninguém liga para ninguém hoje em dia, né? Mandou uma mensagem pelo Facebook. Quem liga para ninguém? Que bom, porque eu odeio que me liguem. Nossa, ontem foi um dia terrível, ontem 3 pessoas me ligaram. Não, tudo isso, 3 pessoas. Eu já queria desligar meu telefone e doar meu telefone para alguém. Não, porque pelo liga pro celular, que não dá, quando liga pro gabinete, tu diz, diz que eu tô em reunião, diz que eu tô em audiência. Mas quando liga pro celular, não... Me ligou o presidente da Associação dos Magistrados Estaduais, da Seção Nacional, lá de Brasília, me ligou uma desembargadora para me incluir num projeto que ela fez, que é muito legal o projeto dela e eu gosto muito dela, então eu não reclamo dela ter me ligado, porque ela é minha amiga. Mas podia ter mandado uma mensagem. Podia ter mandado um e-mail, que era mais fácil. Professor, tadinho. Tira a personalidade. Mas ela é minha amiga, eu gosto muito dela, então eu não reclamo. Mas podia ter mandado uma mensagem. Tem até uma mensagem de áudio. Quando for mandar uma mensagem de áudio para o WhatsApp, mandem uma mensagem. Não mandem 22 mensagens de 4 segundos. Ou também, mas se forem mandar, não mandem uma de 2 horas, né? 30 segundos. Não tem nada que tu não possa dizer em 30 segundos. Nada. 30 segundos tu conta a história da humanidade. O homem era macaco, o macaco virou homem, construiu as pirâmides, depois das pirâmides veio o Império Romano, caiu o Império Romano, veio a Idade Média, Revolução Francesa, chegamos onde a gente está. Viu? 30 segundos. O que está no meio não importa, o que importa é isso aí. Então, pessoal, isso é oposição, é simples, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Vão usar? Não, muito pouco. Muito pouco. Então, mas talvez tenha que utilizar. É tipo matemática do ensino médio, professor?
Não, que eu já usei a forma de Bhaskara, nunca usei a oposição. Outro procedimento bem simplesinho que a gente vai ver, que não tem segredo, é a habilitação, que é o 687 a 692. (687) 687 a 692. Lembre-se, eu tenho duas possibilidades. Assim como eu tenho o perpetuatio jurisdictionis, que após a distribuição da ação, eu não tenho mais a possibilidade de alteração da competência em virtude de alteração de situação de fato, salvo a mudança em razão da matéria, da pessoa ou a extinção do órgão judiciário. Então, aqui em Foz nós tínhamos 4 varas cíveis que cumulavam a Fazenda Pública. A partir de 2012 se criou 2 varas da Fazenda Pública. Então todos aqueles processos de Fazenda Pública que estavam na vara civil, por ser competências da matéria, migraram para a vara da Fazenda Pública. Mas se eu criar hoje uma 5ª vara civil, com competência genérica, os processos que tramitam nas 4 varas cíveis lá permanecem. Assim como se o réu mudar de endereço, essa alteração não modifica a competência. Eu tenho o mesmo princípio em relação às partes. Proposta a demanda, as partes se estabilizam. Eu não posso mais trocar as partes do processo. Eu tenho 2 hipóteses. A hipótese de sucessão, que vai se dar causa mortis e intervivos. As hipóteses de sucessão e intervivos estão lá no artigo 100 e... Cadê? Marca aqui. Pega esses códigos grandões aqui. 108 e seguinte, né? 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Aí o 109 da alienação da coisa judiciária. E o 110 é o que nos importa mais. 108, 109 e 110. Porque a habilitação, ela complementa o artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Observado o 313, parágrafo 1º e 2º, que dispõe sobre a suspensão do processo nessa hipótese, e o procedimento pelo qual o espólio ou os sucessores se habilitam é o procedimento do artigo 687 e seguintes. Quando eu sei quando entra o espólio e quando entram os sucessores? Se já estiver pronto, partir do inventário. Não necessariamente. É exatamente isso. Mas não necessariamente. Gente, não é tão fácil assim. Vocês passam 5 anos aqui dentro, se fosse para ser fácil, passavam uns 6 meses. Agora vai ter o tecnólogo em direito. Tecnólogo? Não, é verdade, foi autorizado, vai ser no Paraná, em Paraíso do Norte. Para a mesma coisa que o bacharel que não tem carteira. Só que com curso mais curto. Porque o que faz o bacharel que não tem carteira? Não, ele vai... Você sabe que tem gente que é bacharel e não tem carteira e está trabalhando. Então... Não, ele não vai ser... Ele vai ser a proporção do técnico em enfermagem para o enfermeiro. Eu não sei para quê, mas... se quer, é a mania, o povo vê muita série americana, sabe? O povo vê Suits, sabe? Alguém vê? Aí todo mundo quer ser a Rachel. Quer ser o tal do paralegal. Só que a estrutura americana é uma estrutura diferente da nossa, de organização de escritório, de tudo. Então lá precisa mesmo do paralegal. Paralegal é o sujeito que faz pesquisa, que fica te assessorando antes da audiência, depois da audiência, que atende o cliente, que faz uma mediação, uma conciliação. Mas não é já o estagiário para isso? Mas a gente tem a figura do estagiário que faz essa função. Só que esse cara é permanente no escritório. Nos Estados Unidos é uma figura legal, tem o curso nos Estados Unidos de paralegal. Como tem médico e tem paramédico. Tem o legal, que é o jurídico, e o paralegal, que é o cara que auxilia.
Eu não vejo relevância no mundo jurídico brasileiro para isso, de necessidade de ter um curso superior. Mas o argumento da faculdade é interessante para falar. Não diz, olha, eu não estou formando bacharel em direito. Eu estou formando gente para trabalhar na atividade meio do direito. Para atividade meio, não atividade fim. A ideia é que assim, eu estou formando um cara com curso superior, com curso de tecnólogo, para fazer concurso de nível médio do direito. É isso que ele está dizendo, basicamente. Para fazer atividade meio, não atividade fim. 2 anos e meio, 5 semestres. Se tem utilidade ou não, eu acho que não. Mas assim, também não é esse frenesi de o sujeito vai ter um curso técnico, vai poder fazer o exame da ordem. Não, não vai. Não vai. Porque o requisito do exame da ordem é bacharel em direito. E ele não vai ser bacharel em direito, vai ser tecnólogo em não sei o quê. É a mesma coisa do sujeito que é técnico em enfermagem, tecnólogo em enfermagem, fazer concurso para enfermeiro. Não vai fazer, porque o curso é ser formado num curso superior de enfermagem. Ou o cara que é técnico em enfermagem diz, eu sou paramédico, eu quero abrir a cabeça de alguém. Então, a habilitação, gente, só para responder a pergunta que eu tinha feito antes. Quando tem sucessão, quando tem patrimônio, eu tenho espólio, mesmo que eu não tenha inventário. Porque antes do inventário eu tenho o administrador provisório. Então, ele administra provisoriamente o espólio. Após a partilha, ou em não havendo bens, eu passo a ter aquela universalidade distribuída entre cada um dos herdeiros, e aí eu vou citar os sucessores. Então, durante o inventário, ou antes da partilha, eu sempre vou citar o espólio. Ele é um ente despersonalizado, essa universalidade. Então, ele se habilita no processo. Após a partilha, ou não havendo bens, eu vou ter que fazer a sucessão nos herdeiros. Aí eu vou ter que citar cada um dos herdeiros vai ter que se habilitar. O que o código faz é trazer um procedimento para isso. Que eu acho que não tinha nem por que ter um procedimento especial, porque o próprio 689 diz que a habilitação se procede nos mesmos autos. Então, o que aconteceu depois que entrou em vigor o novo código foi uma sucessão de pedidos de habilitação aqui em Foz, de um determinado órgão público, pedindo sucessão dos sucessores, dos réus, em autos apartados. Eu detesto auto apartado. Ainda mais no Projude, que tu não consegue enxergar direito. Eu gostava quando era físico, ele vinha amarradinho no outro. Agora que ele é um númerozinho, pessoalmente, por mim não habilita. Eu mandava tudo botar para os autos principais. Que é o que diz o 689, ó. Proceder-se à habilitação nos autos do processo, na instância que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. O que a habilitação faz, ele é relativamente simples. O juiz só vai analisar a legitimidade daqueles postulantes como representantes do morto. É isso que ele vai fazer. Só vai analisar a legitimidade do espólio ou dos sucessores como representantes do decujus, do falecido. É isso que ele vai fazer. Esse é o procedimento. Então é bem simples. Morreu o devedor. O credor vai lá e diz, olha, morreu o devedor, ele foi sucedido pelo espólio dele. O espólio dele está sendo administrado pela esposa. Cita a esposa vem e entra nos autos. Olha, ele não deixou bens, então está sendo sucedido pelos herdeiros. Chama os herdeiros, cita cada um dos herdeiros, habilita todo mundo. Beleza. Mas é para qualquer tipo de ação? É o que eu ia te dizer. Cabe habilitação em qualquer tipo de ação? Não, somente em ações que admitem a transmissibilidade do direito. As ações personalíssimas não admitem habilitação, porque não admitem sucessão. Divórcio. Dissolução de união estável. Salvo se houver questão patrimonial, né? Salvo se houver questão patrimonial. Reconhecimento de paternidade.
né? O pedido de reconhecimento, né? Obviamente. O que não impede, se houver reflexo patrimonial, que os herdeiros se habilitem pelos reflexos patrimoniais, né? Não pelo reconhecimento puro. Tu tá ali pedindo, tu tá dizendo que é filho do Pelé. Aí tu morre no meio da demanda. Os teus filhos têm interesse, porque se tu for reconhecido filho do Pelé, como tu é pré-morto, eles passam a te suceder por cabeça e não por representação. Esqueceram da lá da Tati, né? Eu não gosto de sucessões também. O 692, ele cria confusão que na prática acaba não ocorrendo. Porque o código diz, nos próprios autos, mas ele fala, a sentença que julga a habilitação. Então ele dá a entender que é um processo apensado e que se resolve por sentença. Eu acho desnecessário. Né? A não ser que tenha discussão acerca da legitimidade, que aí tu realmente põe em apartado, né? Põe em apartado. Se for o caso, espera. Imagina que vem um sujeito e diga, olha, eu sou o único herdeiro do morto que era autor dessa demanda, mas eu estou esperando reconhecimento de paternidade. Suspende, ele discute isso. Mas fora esse caso, mas então teoricamente se resolve por sentença. Viu? 2 procedimentos, rapidinho. Ações de família, está no artigo 693 até 699. 693 até 699. Professor, então, o que o senhor disse que acha desnecessário? Sentença ou um processo apartado? Um processo apartado. Se fizer processo apartado, decide por sentença. Se fizer nos mesmos autos, por decisão. Ah, tá. Nos mesmos autos por decisão. Não tem lógica fazer por sentença. Por isso que eu digo, o legislador, ele ignora, ele acaba dificultando o que é simples. Muitas vezes, como é que é a habilitação? Morreu o devedor, eu só intimo o banco. Banco procede à habilitação dos sucessores no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. Aí o banco vem lá e diz, olha, ele morreu, tem herdeiro na 4ª vara civil. E traz certidão de quem é o inventariante. Ó, o inventariante é o Pedro. Cita o Pedro, citou o Pedro. Pronto, segue o processo. Eu acho que é mais comum de ter o procedimento apartado, de se criar o procedimento apartado, quando tu tem os sucessores querendo se habilitar e eu tenho disputa entre eles. Aí sim, aí faz apartado, que já está suspenso o processo, né? Pela morte da parte, suspende o processo, é o 313, e vai discutir ali. Aí resolve por sentença. E mesmo assim não precisa ser sentença, resolver por decisão. Porque cria um problema de resolver por sentença, vai apelar. Aí vai subir só a habilitação enquanto o processo está suspenso. Então... Mas na prática, então, é por decisão? Na prática é por decisão. Na prática eu faço dos mesmos autos. Não precisa... ninguém vai achar que vocês são uns pagãos jurídicos se vocês apresentarem nos mesmos autos, chegar lá com a petição no processo e dizer, ó, eu sou o representante do espólio de fulano de tal, está aqui o termo de inventariante, a inventariante me deu procuração, estou me habilitando nos autos. Nenhum juiz vai dizer o seguinte, autue-se em apartado. Aí para autuar em apartado, por sentença, homologa... Não, ninguém vai fazer isso. A não ser alguém que gosta de fazer estatística pura, né? As ações de família, gente, que o Código 693 fala, são aquelas ações que envolvem, e aí eu vou concordar com o Fórum Permanente de Processualistas Civis, lá no enunciado 72 do FPPC, não é súmula, é enunciado, uma assembleia de processualistas que interpretaram o Código. Mas alguns dos enunciados são bem interessantes porque reforçam obviedades. A gente vive num país que a gente tem que dizer coisa óbvia. Eu me irrito muito quando eu vejo aquelas notícias Superior Tribunal de Justiça decide. Cliente espancado pelo segurança do supermercado tem direito a ser indenizado. Sim, precisou ir no Superior Tribunal de Justiça para alguém dizer isso? Que o sujeito que é espancado pelo segurança do supermercado. Ainda é assim, cliente espancado pelo segurança do supermercado sem ter feito nada, tem direito a ser indenizado. Ah, tá bom. O Superior Tribunal de Justiça diz, quem sou eu para negar, né?
Eu não imaginei isso, achei que... Pô, nada mais natural, achei que ser espancado no supermercado sem ter feito nada. Não necessariamente. Chegou porque o réu que quer pagar a indenização disse que... Porque nós temos umas coisas estranhas assim. O STJ tem uma súmula, que é a súmula 7, diz: na instância especial não se discute matéria de fato. Aí tem uma vírgula virtual ali. Para mim, o melhor discurso que resume o direito brasileiro é aquele discurso da Dilma, que ela fala assim: no fim todo mundo ganha. Não, esse último que ela disse, né? No Brasil ninguém é de esquerda, ninguém é de direita. Mas tem gente de esquerda e tem gente de direita. Mas as pessoas são de centro. Mas as pessoas de centro também são de esquerda e de direita. Então, leiam a súmula assim. Porque, por exemplo, o quantum do dano moral é matéria de fato ou de direito? De fato. Quais são os critérios que tu analisa? Tu analisa a condição pessoal do sujeito, tu analisa a repercussão do fato, a capacidade econômica do réu e o caráter pedagógico. Para evitar um enriquecimento sem causa e a indenização que seja ofensiva. Esses são os critérios. Tudo matéria de fato, né? Tá. Só que o STJ entende que o valor dos danos morais não pode ser revisto. O problema do Brasil é a vírgula. Não pode ser revisto, vírgula. Salvo quando ínfimo ou excessivo. Então, eu digo, a gente ri da Dilma, mas a Dilma, o que ela fala, essas coisas, ela resume como é o Brasil. O Brasil é assim, as coisas são, mas não são. Quando eu fui dar uma palestra em Assunção ano passado, eu estava conversando com um juiz argentino, e ele perguntava algumas coisas sobre o Brasil, né? E eu falava assim, não, o Brasil mas tem uma exceção, mas não é. Aí daqui a pouco ele disse, tá, mas então como é que é o Brasil? No Brasil, assim, em Brasília as coisas são, pero não. As coisas são, mas não. Não. Por que eu digo que pode ter chegado o STJ? Chega o STJ. Porque o juiz de primeiro grau fixa 15 mil de dano moral. Como já aconteceu comigo. Aí vai para o tribunal diz que o valor é excessivo. 15 mil. Reduz para 14. Já aconteceu comigo. Aí a parte, vai ao STJ e diz, não, 14 mil é excessivo. Aí o STJ diz, é matéria de fato, não vou julgar. Tá. Aí no outro, o tribunal mantém os 15. Vou julgar porque eu acho que 15 mil é pouco. Aumenta para 50. Então chega o STJ para discutir o dano moral, o valor do dano, ou aquilo que o STJ adora chamar que não é matéria de fato. O STJ não pode reapreciar a prova. Súmula 7, uma das primeiras súmulas do STJ. Não se discute prova na matéria extraordinária. Teoricamente, STJ e STF são cortes de cassação. Eles não julgam mais prova, eles julgam o direito da sentença. Mas o STJ não julga a prova, mas ele pode analisar a qualificação jurídica da prova. O que é isso? É dizer que tu analisa a prova sem dizer que analisa a prova. É o que acontece no STF. O STF tem uma súmula, 691. Não cabe habeas corpus de decisão do relator que nega liminar em habeas corpus. Mas se a decisão for teratológica, cabe. Quem é que decide que é decisão teratológica? O relator do Supremo, do HC no Supremo. E o que é decisão teratológica? É o que o relator do Supremo teria que é teratológica. Nós já tivemos um caso que o ministro do STF disse o seguinte: não é caso de reclamação. Então essa reclamação não cabe. Mas eu acho que a prisão lá decretada em primeiro grau, ela é abusiva. Então eu de ofício concedo habeas corpus. Só que não teve habeas corpus no tribunal, foi direto para o STF pela reclamação. Então, assim, gente, no Brasil nada pode, tudo pode. Tudo pode, nada pode. Então, assim, tu entendeu? No Brasil todo mundo é de direita, e ninguém é de direita e ninguém é de esquerda. Mas tem gente de esquerda e tem gente de direita. Então, o STJ não julga matéria de fato, mas o STJ julga matéria de fato. Até porque tem recurso ordinário para o STJ, vai mandar de segurança, tudo. Foi enunciado em 72. O que esse enunciado diz? Do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. O 693, ele enuncia quais são as ações de família que se submetem a esse procedimento. Ele vai dizer divórcio, separação, guarda, alimentos, reconhecimento de paternidade, dissolução e reconhecimento de união estável.
Mas o que a gente deve entender é que todas as ações que envolvam direito de família, ainda que não previstas nessas hipóteses, se aplica o procedimento. Por que isso? Porque o direito de família é um dos ramos do direito que tem uma evolução mais rápida e mais constante. Talvez, junto com o direito contratual, seja o ramo que mais evoluiu de 1988 para cá. Antes de 88, a pessoa que tinha filhos fora do casamento não podia reconhecê-los. Para você ter uma ideia. Não é que ela, assim, não é que eu não quisesse reconhecer. Eu não podia reconhecer. A lei proibia que eu chegasse lá e dissesse, olha, eu sou casado, mas eu tenho um filho fora do casamento, eu quero reconhecer. Não, não pode. A partir de 88 eu passo a não só admitir como garantir. Eu tratava a união estável como concubinato, não tratava como companheiro. Até hoje as pessoas em audiências vão ver muito isso. O senhor é casado? Não, eu sou amigado. Ou amaziado. Aí eu mando colocar, bota ali não, bota união estável, convivente. Tem que corrigir, tem que fazer esse tipo de coisa. Então o direito de família evoluiu muito. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, as ações envolvendo união estável tramitavam na vara de família. Na vara civil. Era uma ação de dissolução de sociedade. Procedimento que a gente estudou. Há 25 anos. 25 anos era. Agora tramita na vara de família e tem proteção estatal, tanto quanto o casamento. Há 15 anos atrás, as ações de reconhecimento de união estável homoafetiva tramitavam na vara civil. Não tramitavam na vara de família. Hoje tramitam na vara de família. Hoje já se reconheceu a competência da vara de família para disputa envolvendo a posse... Qual é a palavra que se usa agora da moda para dono de cachorro, de gato? Posse... Quem é dono de cachorro não é mais dono, é protetor. É a mania do novilíngua. Muda a palavra para dizer a mesma coisa. Mas é mais bonito. Hoje já se discute que a disputa de guarda ou de posse sobre animais de estimação é na vara de família. Mas por quê? Quem tem cachorro aqui? Quem é que fala com o cachorro? Então. Quem é que trata o cachorro como filho? Então, por que tu vai tratar? Por que tu vai submeter uma disputa entre tu e teu namorado, ou teu namorado, teu companheiro, tua companheira, cônjuge? Tu vai submeter isso na vara civil. Tu acha que tu deve tratar o cachorro como... Tu acha que deve tratar o teu cachorro como trata um computador? Tu acha, por exemplo, que seria correto se tu termina um namoro, tua namorada está com reintegração de posse do cachorro? Tu acha que o juiz deve analisar o teu animal como ele analisa um carro, uma moto, uma bicicleta? Não! Então, por quê? Porque o que está envolvido aí? Está envolvido tão somente uma relação de propriedade, de relação objetiva de coisa proprietária? Não! Tu não fala com o teu cachorro porque tu é louco, tu fala com o teu cachorro que tu tem uma relação de afetividade com o animal. Afeto, se falou em afeto, vai para onde? Vai de família. Então essas questões estão sempre em constante evolução. Não duvidem se daqui a 25 anos, quando a gente já tiver inteligência artificial evoluída, que o sujeito entre com a ação de divórcio do computador ou do robô dele. Alguém que não viu o Homem Bicentenário? Então, já vi umas 29 vezes, final de semana eu vi a 30ª. Eu gosto do Asimov, eu tinha lido o livro do Asimov. É muito legal. É muito legal. E a gente pensa que o Asimov, naquele livro ali, ele traz Descartes para dentro do livro. Porque assim, o que faz um ser humano ser um ser humano? Essa é a pergunta que ele faz no livro. O que faz um ser humano ser um ser humano? O que diferencia o ser humano dos outros animais? A capacidade de falar. Papagaio também fala. Então, o que é alma? Esses são os debates que o Asimov traz para o livro, que o livro reflete para o filme, de uma forma mais sintetizada. Então, o direito está nessa constante evolução. Por isso que eu não posso me prender às ações de família nesse conceito estrito do Código.
eu devo interpretar sempre o 693 como um rol não exaustivo. E qual é a peculiaridade da ação de família? Ela não tem grandes peculiaridades. Ela tem pequenos detalhes que a gente trabalha, porque são importantes para vocês estudarem para prova, para concurso, tudo, que nos procedimentos isso é importante, e que tentam adaptar o procedimento, o rito comum ordinário, as peculiaridades do rito comum ordinário, às peculiaridades do ramo do direito que ele vai tutelar, que é o direito de família. Então, isso fica claro já no artigo 694. Por que o 694 deixa isso claro? Porque eu vou ter uma audiência de mediação nas ações de família, tanto quanto eu tenho no rito ordinário. Só que essa audiência, vejam, o código fala mediação, o 334 fala conciliação ou mediação. Qual a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre um conciliador e um mediador? Vocês viram isso em processo civil 1. A mediação tem uma relação prévia, né? Isso. Na mediação eu tenho sempre uma relação prévia. E o mediador, ele não age para que as partes, para que, pela proposta dele, as partes cheguem ao consenso. Ele age para que, pela própria vontade das partes, as partes, elas achem uma solução consensual para o litígio. Então, o objetivo do mediador é diferente do objetivo do conciliador. O objetivo do conciliador é obter a autocomposição, é ter o termo. É por isso que o conciliador não é adequado para o direito de família. O Leonardo é conciliador, né? Tu é conciliador. Então, se tu sabe quanto o juiz dá de dano moral, e tu vem na audiência, o sujeito diz o seguinte: olha, eu quero 5.000. O réu quer pagar 1.000. Tu vai dizer o seguinte: olha, o doutor costuma dar 7.000 de dano moral. Então 5.000 é uma proposta razoável, porque ele quer menos que ele vai ganhar e é menos que o senhor vai pagar. Então o senhor está gastando 2.000. Mas ele vai dar a solução para as partes. Ele vai dizer, ó, a melhor solução para vocês aqui é a conciliação. Porque tu vai receber menos, mas tu vai pagar menos. Então, a relação de conciliação é uma relação de ganha-perde. Ganha menos, perde menos, né? Mas sempre a relação de ganha e perde. Esse o conciliador faz. Ele identifica o que um vai ganhar e o que vai perder. Quem já fez uma audiência de família, ou quem já viveu um problema envolvendo direito de família, sabe que no direito de família a relação é perde-perde. Não é a mesma lógica de um contrato. Não é a mesma lógica, é a relação perde-perde. Muitas vezes os problemas de direito de família, eles não são problemas jurídicos. Não são problemas jurídicos. Eles são problemas de relacionamento que estão tendo reflexos jurídicos. Então tem um amigo meu que conta, um amigo dele lá no Rio Grande do Sul, o casal, os dois tinham bastante dinheiro, então tinham 2 carros de luxo, 2 casas de luxo na cidade, 2 casas de luxo, uma na Praia do Cassino, uma em Punta del Este. Tudo em 2. Tudo em 2. As casas mobiliadas, os 2 trabalhavam, não tinham filhos já maiores, assim, não tinha. Para facilitar a vida de vocês, os carros eram iguais, as casas eram do mesmo padrão, não tinha discussão nenhuma. Ele não gostava de Punta del Este, ela não gostava do cassino, quer dizer, não tinha problema nenhum. E o divórcio não saía, porque ela queria partilhar um freezer. Porque no freezer é onde ele guardava as carnes de caça dele. No Rio Grande do Sul, em determinadas épocas do ano, tem essa possibilidade de caçar. Era. Ela sabia que patrimônio não atingia ele, ela sabia que aquilo atingia ele. Como eu já vi gente... Você vê que tá, a solução jurídica para isso é tu levar o freezer a leilão. Se tu levar o freezer a leilão, tu vai ter que desligar o freezer e perde a carne de caça. Ele não queria perder a carne de caça. Mas ela não, que estava na casa dela. Estava na casa que ela ficou na posse. E ele queria o freezer, e ela não queria dar o freezer. É só para vocês entenderem um exemplo exagerado de que às vezes o problema não é jurídico, o problema é das pessoas. E o mediador tem que ter consciência disso. É que nem o do cachorro. Que nem o do cachorro. Às vezes a pessoa quer ficar com o cachorro para quê? Só para o outro não ter. Nem gosta de cachorro. Nem vai cuidar do cachorro. Porque, e ele sabe, e a pessoa sabe que a outra
tem consciência de que ele não vai cuidar do cachorro e que isso faz a outra sofrer mais se ela ficar com o animal. Porque tu sabe que o animal não vai ser tão bem cuidado quanto contigo. Né? Então isso acontece. São problemas de relacionamento. E o direito de família, ele tem muito isso. Com um terrível agravante no direito de família. Muitas vezes o relacionamento do A e do B estão atingindo o C, que nem tem idade para compreender aquilo. Por isso que o código ele vai dizer o seguinte: olha, aqui em direito de família nós vamos trabalhar com mediação, com tentativa de restabelecimento de uma relação de convivência harmônica. E o código reconhece uma grande dificuldade do poder judiciário para lidar com isso. Juiz de vara de família, ele tem que ser vocacionado. Eu não tenho vocação para direito de família. Não tenho vocação para nenhuma questão, nenhuma vara social. Dessas que lidam com questões individuais, sociais. Infância, juventude, família. Não. Eu gosto de pensar o grande plano. É uma questão minha. Eu gosto de pensar o grande plano. Eu pego um processo e já estou pensando como é que eu vou dar a sentença. Eu estou pensando quais livros que eu vou citar. Eu penso, nessa sentença eu vou citar a Corte Constitucional da Colômbia ou o Tribunal da Relação do Porto. Eu sou o tipo de pessoa que se faz esse tipo de coisa. Minha sentença é meio maluca. Quem conhece minha sentença sabe. De vez em quando aparece lá uma decisão do Tribunal Constitucional de Portugal. Agora uma que eu estou fazendo aparece uma decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul. E a sentença está sendo fundamentada no princípio do Ubuntu Bofé, do direito sul-africano. Essa é minha. Entendeu? Não. Porque assim, uma coisa é fundamentação. Dentro da fundamentação eu tenho os argumentos que eu uso para formar o convencimento do leitor da argumentação. Como o argumento é irrelevante. Então, por exemplo, às vezes eu digo, olha, este ato é arbitrário. Porque aí eu vou lá e explico, quando eu falo que o ato é arbitrário, eu estou usando arbitrário no sentido do Tribunal Constitucional Federal Alemão, de ato que viola a proporcionalidade. Então eu não estou dizendo que é arbitrário é que o promotor, quando eu rejeito uma inicial de improbidade, eu não estou dizendo que o promotor foi lá e cometeu uma arbitrariedade contra o sujeito. Eu estou dizendo que o ato é arbitrário porque o ato não é proporcional. Porque eu entendo que a medida da improbidade administrativa, para aquele fato, ela é desproporcional. Então, mas o critério que eu adoto é esse. A fundamentação, o ato é arbitrário. De onde eu tiro o conceito de arbitrário? É um argumento retórico. Então, quando eu falo que eu vou fundamentar num princípio do direito sul-africano, o fundamento da sentença está no direito brasileiro. Está no artigo, está na legislação brasileira. Agora, o argumento que eu uso para preencher a norma, para compor a norma, é como tu usar a doutrina. Como tu usar a doutrina. Então, isso é uma questão de visão de direito, de visão de mundo, assim. É uma visão de tentar explicar para quem está lendo, para quem está entendendo a sentença, de onde vem a minha justificação. Eu tento sempre olhar um pouco adiante de como as coisas vão ser. Então, eu não olho para trás, eu olho para frente. Então, por exemplo, outro dia eu vi uma decisão de um colega lá de Goiás, que ele havia negado a reconhecer ele era juiz corregedor do foro extrajudicial, não lembro qual estado, e ele havia recusado homologar um casamento de duas pessoas do mesmo sexo. E ele dizia que não, que a Constituição fala que a união entre homem e mulher. Tudo bem, só que ele está olhando para a Constituição de 88. Isso tem um nome, em termos de doutrina constitucional, se chama originalismo. Quem seguia esse originalismo é o falecido juiz Scalia. O que o Scalia dizia? Como é que tu interpreta a Constituição? Tu deve interpretar a Constituição, no caso americana, como se tu fosse um cidadão americano de 17 de setembro de 1776. Tu entende? É isso que dizia. Que tu interpreta a Constituição como se interpretava a Constituição quando ela foi feita. Aí tu interpreta a Constituição como um instrumento de limitação do poder do Estado. Entendeu? Então, tu interpreta a Constituição assim, a Constituição é uma barreira que eu não posso ultrapassar, que o Estado não pode. Ou tu pode interpretar a Constituição com olhos de amanhã. E dizer, a Constituição ela não é uma barreira, a Constituição é uma ponte para a construção do quê? Daquilo que está no preâmbulo, a Constituição justa, fraterna, solidária, fundamentada na dignidade da pessoa humana. Então, tu entendeu? É como tu explica como tu vê o mundo.
Por exemplo, quem vê o mundo como esse colega, ele vê o mundo como era o mundo em 15 de outubro de 1988. Então ele vê a Constituição como uma barreira. O que ele está dizendo? O CNJ não pode vir e dizer o que a Constituição não diz. Quando tu vê a Constituição como uma ponte para a construção de alguma coisa que está lá na frente, tu vai dizer, não, mas a Constituição não diz. Quando ela fala homem e mulher, o que ela está dizendo é que não pode ter um casamento entre um homem e um cavalo. Entre uma mulher e uma jaguatirica. Mas nada impede que tenha um casamento entre um homem e uma mulher e uma mulher. Por quê? Isso é construir uma sociedade justa, fraterna, solidária, em que todos têm a possibilidade de usar aquela expressão da Constituição, não da Constituição americana, né? Da Declaração do Bom Povo da Virgínia, de todos os homens nascem livres, dotados, e foram criados livres, dotados de certos direitos inalienáveis. Dentre eles, vida, liberdade e procura da felicidade. Que é um conceito de dignidade da pessoa humana. O Tribunal reformou. O Tribunal reformou. Nesse caso nem foi o Tribunal, foi a própria... Porque ele não agiu do ponto de vista jurisdicional, ele agiu como corregedor do foro extrajudicial, né? Então a própria corregedoria pode rever o ato. Porque é um ato de cunho administrativo e não jurisdicional. Mas se fosse uma sentença, teria sido reformada. Mas assim, não faça isso como uma crítica ao colega. É uma crítica à visão jurídica que não é só dele. Né? Tu vê a Constituição olhando com olhos do passado. E aí tu vê, não é uma visão política, uma visão constitucional que eu possa dizer como ridícula, porque é uma visão constitucional que era a visão constitucional de um dos ministros da Suprema Corte americana mais respeitados e que mais tempo ficou na Suprema Corte, que era o Antônio Scalia. Morreu com 80 e poucos anos. E que era um cara que era extremamente rígido na corte, mas tu vê ele conversando, ele falando das palestras dele, era um cara simpático pra caramba. Então, para entender isso, para voltar ao que a gente estava falando, o código ele vai dizer que além de submeter a audiência de mediação, o juiz deve contar com uma equipe multidisciplinar. Porque é aquilo que eu estava falando, o juiz nem sempre tem a visão ou o tempo de compreender a complexidade da relação envolvendo o direito de família. Eu já fui juiz de vara de família, quando eu estava na inicial. E realmente é muito difícil tu compreender. Tu ter essa complexidade da relação de direito de família. Tu está lá eu era juiz no inicial com 6.500 processos para um juiz. Só que 6.500 processos, infância e juventude, crime, família, cível, previdenciário, corregedoria do fórum extrajudicial, 4, 5 cartórios, tudo para uma pessoa só. Então tu acaba não tendo essa estrutura. Mas essa é uma das diferenças. Outra peculiaridade é o 695. Especialmente o parágrafo 1º. Que ele vai dizer o seguinte: o réu é citado para comparecer à audiência, não tem problema nenhum, como no procedimento sumário. Audiência de mediação, e conciliação e mediação, o código fala, mas na verdade é uma audiência de mediação. Só que o parágrafo 1º, ele inventa uma moda que não tem sentido nenhum. Ele diz que o mandado de citação se fará desacompanhado da contrafé. Não vai cópia da petição inicial no mandado. A contrafé. Vai desacompanhado da contrafé. Contrafé é a cópia da petição inicial. O réu é citado, recebe cópia da petição inicial. O que alguns autores defendem? Alguns autores defendem o seguinte, que não ter a cópia da contrafé não piora a situação do conflito. Porque muitas vezes o réu não compreende o termo, o contexto adotado pelo advogado da parte autora para expor os fatos na inicial. E assim, eu já fui advogado, vários de vocês serão. Diferente do MP, que expõe os fatos na denúncia de forma objetiva, o advogado não tem o dever de expor os fatos na inicial de forma objetiva. Ele expõe de forma adjetivada.
Então, quantas vezes vocês pegam petição de dano moral que diz o seguinte: o autor, pessoa honrada de bem, que cumpre com as suas obrigações, apesar de torcedor do Corinthians, nunca cometeu um crime na vida. Vocês nunca viram petição assim, cara? Sempre bota de dano moral. O autor, pessoa respeitada no seio da sua comunidade, trabalhador, honesto, digno, cumpridor das suas obrigações, apesar de dever 6 meses de alimentos. Então, ele é adjetiva. Muitas vezes essa adjetivação, o próprio linguajar jurídico não é compreendido. E acaba gerando uma ampliação do conflito. Acaba gerando uma ampliação do conflito. Alguns autores entendem que a lógica é essa, de eu retiro a petição inicial e o sujeito só vai ficar sabendo da petição inicial, porque vai estar nos autos, o advogado ele vai poder consultar. Quem vai consultar é o advogado. E como o 695, parágrafo 4º, diz que é obrigatória a representação na audiência por advogado ou defensor público, esse vício da ausência da petição inicial seria suprido pela representação técnica na audiência. Já que ele não poderia, ao contrário de antes, por exemplo, na ação de alimentos, ele pode ir na audiência sem advogado fazer acordo. E aí, sem saber inicial, ele pode ser prejudicado. Como aquele obrigatoriamente vai estar representado, não teria esse risco. Esse é o argumento, de que tu não bota a inicial para diminuir o risco de ampliação do conflito. Balela. Contraditória e ampla defesa pressupõe, obviamente, pleno e prévio conhecimento dos fatos que são imputados ou que são opostos contra determinada pessoa. Ampliar ou reduzir o conflito não tem densidade argumentativa suficiente para afastar isso. Não tem. É muito bonito, mas é aquela velha mania da doutrina querer falar pelo legislador. Como se o legislador existisse. A gente fala assim, o legislador. Gente, o legislador é o Tiririca. O legislador é o Romário. O legislador é o Sérgio Reis. Aliás, tem vídeo do Tiririca no dia da aprovação do novo código comemorando. E dizendo que ele se sente muito feliz de ter participado na elaboração de uma lei tão importante para o Brasil como o Código de Processo Civil. Tem vídeo do Tiririca. Do Tiririca. Então, assim, eu vou falar em legislador, vontade do legislador. O Tiririca fez parte de uma das comissões do novo CPC. O Tiririca. Gente, até pouco tempo atrás a gente tinha aquele lutador de boxe. Não, Maguila tá. Mas Maguila, o Popó. A gente tinha Popó no Congresso. Então, assim, falar em legislador é uma coisa meio. Mas essa é a realidade do Brasil. Assim, quando eu falo legislador, eu estou falando do Tiririca. Ponto. Não posso tirar o Tiririca do Congresso e dizer que ele não participou da elaboração do novo código. Participou. Pode não ter sido relator, mas votou. Comemorou o novo código. Então, assim, não tem. Então, que o código dissesse, que o legislador dissesse, olha, para evitar a ampliação do conflito, não vai ter. Aí está tudo bem. Mas sem isso, eu continuo achando desnecessário e violadora do contraditório da ampla defesa. Mas não é obrigado. Está na lei. Está na lei. Agora, se os juízes da vara de família estão seguindo ou não, eu não sei. Não sei. A citação é pessoal. Isso é outra observação. A citação é sempre pessoal. Citação é sempre pessoal. E aí eu tenho um problema, que é o 6. O parágrafo 695, parágrafo 3º, que diz que a citação será feita na pessoa do réu, e a lei de alimentos, que diz que a citação será por via postal. E aqui, se vocês olharem o 693, o 693, ele não refere aos alimentos. Ele diz que os alimentos vai observar a legislação específica. Então, a lei de alimentos continua valendo. Então, o procedimento da ação de alimentos continua valendo. Então, na ação de alimentos, o réu é citado por via postal, para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento.
Cuidem muito desses procedimentos, tipo juizado especial, alimentos, procedimentos do rito sumaríssimo no Justiça do Trabalho, que vários desses procedimentos, a previsão legal é de audiência de conciliação, instrução e julgamento. É una. No juizado especial civil, o procedimento é uno. Eu não tenho duas audiências. Eu tenho só uma na lei. Teoricamente, o que aconteceria é, não tem acordo lá com o Leonardo pega as partes, ó, aqui, ó, senhor e senhora, por favor, me sigam. Nós iremos aqui perante o juiz leigo para fazer a instrução. Mas como não se faz audiência una, se marca a audiência só de conciliação. Até tem um dia que faz, só fazer um teste. Ele tem um conciliador, ele tem um separado. Sim. Mas é complicado. Porque tem que avisar na carta de citação, tá? Tudo. Mas então, lembre isso. Na ação de alimentos, eu sigo a citação postal. Tá, e ela você traz para audiência de Conciliação, instrução e julgamento. É una. Na de alimentos, que é una. Só de alimentos. Outra peculiaridade simples da lei é que já tem previsão parecida no 334, mas aqui o legislador reforçou, é que essa audiência de mediação e conciliação, ela pode ser dividida em mais audiências. Então, há a possibilidade de, olha, o mediador chega para o juiz, doutor, eles quase se acertaram. O juiz, em vez de mandar prosseguir o processo, não, marca outra audiência e tenta de novo. Então, ele pode reiterar. Qual que é o artigo? O 696. Duas questõezinhas simples para encerrar por cima, para vocês irem para o intervalo, para a gente ver toda a segunda fase com monitória. Primeiro, a intervenção do MP. Intervenção do MP somente quando existir interesse de incapaz. Então, não tem mais aquela prática de oftalmologista. Vista. Vista o MP da vista que eu dei da vista passada. Por quê? Só vai ter vistas ao MP quando houver interesse de incapaz. Se forem as partes maiores e capazes, mesmo que eu tenha envolvimento de matéria de direito de família, não vou ter intervenção do MP. Outra questão importante é a competência nessas ações. Que apesar de não estar no procedimento especial, a competência segue a regra do artigo 46. Lembre-se, e essa é uma mudança importante no Código de Processo Civil. Essa é uma mudança importante. No 46 não, no 53, desculpe. No Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil anterior, as ações de divórcio, dissolução de união estável, separação judicial, eram propostas aonde? No domicílio da mulher. Apesar da discussão que envolveu durante muito tempo doutrina e jurisprudência, tanto o STJ quanto o STF entenderam que não se tratava de norma inconstitucional, porque se tratava de reconhecer uma desigualdade de gênero ainda presente na sociedade brasileira. Ponto. O novo código muda a regra. A regra geral de competência nas ações de família é o domicílio, é o fórum do domicílio do cônjuge na guarda do filho incapaz. O critério agora é a guarda de filho incapaz. Esse é o primeiro critério. Havendo incapaz, a ação será proposta no domicílio do cônjuge titular da guarda. Em não havendo incapazes, o último domicílio do casal. Não havendo o último domicílio do casal ou nenhum dos dois residindo nesse domicílio, regra geral 46, domicílio do réu. Então, o código faz uma mudança de critério. O critério do Código de 73, via de regra, era domicílio da mulher, reconhecia uma desigualdade de gênero. O novo código adota outro critério. Adota o critério do filho incapaz. Não tendo filho incapaz, último domicílio, não tendo nenhum dos cônjuges residindo no último domicílio, regra geral, artigo 46.
E por fim, só para encerrar mesmo, o artigo aqui, 699, para a gente encerrar. Sempre que o juiz perceber que naquela relação familiar há a presença da figura da alienação parental, sempre que o juiz perceber a presença ou a suspeita da ocorrência de alienação parental, né? Alienação parental, o conceito lá está na lei 12.318. 12.318. Não, as partes podem alegar, mas independente das partes alegarem, o juiz percebendo a ocorrência da figura da alienação parental, o juiz deve ouvir o incapaz acompanhado de especialista. Pode fazer de ofício, é dever do juiz. 12.318, de 2006. Pode ouvir de ofício. Aliás, o juiz percebendo isso, identificando ou suspeitando, ele deve ouvir de ofício o incapaz, mas acompanhado de especialista. Por quê? Porque o juiz não tem formação para identificar propriamente a alienação parental. Não tem. Nem o advogado tem. Quem tem capacidade para isso é a equipe multidisciplinar. Psicólogo, assistente social. Esse especialista é nomeado pelo juiz também? Sim. A princípio, o judiciário deve ter a sua equipe, né, multidisciplinar. Aqui nós temos o SAI, que é o Serviço de Atendimento à Infância. Que na verdade o SAI é um psicólogo, assistente social, mais de uma, e eles funcionam nesses processos também. Não só nos processos da vara de infância, apesar de eles serem subordinados e lotados à vara de infância, mas eles atuam em vários outros processos. E aí é condenado a custos quem comprovado a alienação parental? Não, aí se for cobrado a alienação parental, o juiz vai dar as providências da lei da alienação parental, que é a 12.318, né? Sim, mas a custa dessa... Não, se incidir custas, aqui no caso do Paraná não existe, porque eles são servidores do Estado. Então, aqui não tem custas, o juiz faz e não tem custo nenhum. Mas o juiz vai ter que ouvir o incapaz sempre acompanhado do especialista, para garantir a aplicação da lei 12.318. Tá bom, pessoal? Na volta nós vamos tratar de ação monitória. Aí vai ser só ação monitória. Quanto é o artigo? Da monitória? 700.